Meus irmãos, a paz do Senhor. Curou-me, curou-me, curou-me da minha cegueira. Das estrelas, Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Meus irmãos, estou feliz. Irei transmitir ao nosso pastor a maneira carinhosa e respeitosa que o pastor da igreja, pastor Antônio Ferreira da Silva, e a igreja aqui em Bahia me recebeu na sua pessoa. Sou ciente da minha responsabilidade, que é um peso, e também sei que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Quando o nosso pastor Antônio Ferreira, nosso primeiro vice-presidente da nossa convenção, ele disse: Jailton, eu vou dividir o tempo. Eu chego, eu fiquei alegre. Eu digo, ele vai me dar a primeira oportunidade. Eu vou só ler um versículo, né, irmão? Que uma coisa que eu aprendi é ter juízo. E depois vamos escutar o nosso pastor. Mas não é brincadeira não, viu, irmãos? Falar depois do nosso pastor Fernando da Silva. Os irmãos tenham misericórdia de mim, ora por mim. Mas estamos aqui alegres, servindo ao Senhor e com um semblante alegre, viu? Sorridente. Aqui não pode sair nenhum crente com cara fechada, é todo mundo com um sorriso 15 para as 3. Pastor, agora até quando nos fazer raiva tem que estar sorrindo. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra, ela sara. A palavra, ela é alimento. E quando o nosso pastor Antônio Ferreira estava falando que estamos vivendo um momento muito difícil nesses últimos dias, é por isso que temos muita gente falando muito e não dizendo nada. Porque o que Deus deixou registrado na Bíblia é o suficiente para nós chegarmos no céu. É por isso que a igreja, ela não anda por linha de pensamento. Qualquer linha de pensamento, ela pode ser contestada. A igreja, ela é guiada pela palavra. A palavra, ela é apta para ensinar, para redarguir. A palavra, ela vai de encontro ao nosso eu, extrai a nossa ruindade e diz agora, transborda com a transformação do que a palavra faz dentro de nós. É por isso que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem rio, vem tempestade, combate contra ela, mas não derruba. Sabe por quê? Porque está firmado na palavra. E o mundo foi criado pela palavra, o reino fundado pela palavra, e a igreja é edificada na palavra. E aquele que crê, e aí sim, que crê em Jesus, disse: como diz as Escrituras, rios de água viva
fluirão da onde? Do interior. É nesse momento onde Marcos 16 e versículo 20 diz que eles saíram e anunciaram a palavra. E o Senhor cooperava com eles, confirmando tudo. Com o quê? Com sinais. Sabe o que diferencia este povo? Sabe o que diferencia o povo de Deus? É as evidências do Senhor. O crente, a Assembleia de Deus, ela é diferente. Tem por aí muita gente com as redes muito lá, é uma sauneira atrás de peixe grande, mas a pescaria da Assembleia de Deus é naquela, muitas vezes é no anzol. A isca vem, o peixe fisga e o crente vem fisgado no anzol. Aí é trabalhado pela palavra. Daqui a um pouco o pastor dá um microfone a ele, bota lá no culto relâmpago e ele está: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aí alguém passa e diz: mas menino, olha quem está ali cantando. Porque o evangelho, a palavra dá nome a quem não tem nome, a palavra dá moral a quem não tem moral, a palavra através do testemunho, do efeito da palavra. E no capítulo 7 do evangelho segundo escreveu São Mateus, dentro daquilo que eu só aprendendo aqui, porque está de lado dos nossos 2 pastores, nossos mestres, não é brincadeira. 7:28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. E aqui, dentro daquilo que o pastor falou, que aqui não está falando de quem conhece, porque a Bíblia nos instrui a conhecer. Prossigamos, conheçamos e prossigamos. A conhecer o quê? A palavra. Eu tenho 30 anos que aceitei Jesus como meu Salvador, mas quanto mais leio a palavra, mas tenho o desejo de ser crente, mas eu tenho saudade do céu. Quanto mais lemos a palavra, mais entendemos que Ele é e nós não somos nada. Agora somos sim, se Ele estiver em nós. Mas o que está acontecendo nesses últimos dias é muito escriba, é muita coisa, mas o que faz efeito é a fonte jorrando. Quando a palavra entra em nós e ela jorra, aí nós saímos como foi feito hoje pela manhã, nos 4 cantos do mercado, levando a água da vida. Eu tenho água que dá vida, agora só pode dar de beber quem a fonte está jorrando. É por isso que tinha um pregador, tinha um pastor que ele era vestido de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, e a mensagem dele era: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Se arrependam. E vinha gente de Jerusalém, vinha da Judéia, de toda a redondeza, para ouvir aquele pregador e aquela mensagem. E aqui, usando a palavra do vosso pastor, que sempre, quando está ali no Templo Central conosco e temos a oportunidade de escutá-lo e conversar e aprender com ele, o pastor Antônio Ferreira disse, falando comigo e o pastor Marinaldo, ele disse: o evangelho, ele tem poder de gravidade. Se o evangelho que nós não estamos pregando, se ele não atrair, tem alguma coisa errada. O evangelho, ele atrai,
porque o evangelho é poder de Deus e salvação. Não precisa de irmão, a igreja não precisa de moleta. A igreja, o evangelismo não precisa de subterfúgio humano. A igreja não precisa de mecanismo de homem. A igreja precisa pregar a palavra. Missões se faz pregando a palavra de Deus. E o nosso pastor José Batista, saudosa memória, ele dizia: Jesus só precisa de uma boca para pregar o evangelho. Abra a boca, fale a palavra, porque é necessário. E o que eu amo a Deus e a Jesus Cristo, que Ele orienta. No capítulo 10, onde os irmãos escolheram, Jesus começa a dar as diretrizes. E começou e designou, porque quando Ele envia, Ele cuida. Agora é necessário, igreja, nós entendermos que precisamos de inteligência espiritual para fazer esta obra. A obra de Deus não se pode fazer de toda maneira. As coisas de Deus não se discernem da maneira natural. Por favor, abra sua Bíblia aí no 1 Samuel, capítulo 17, versículos 23 a 26. Se algum companheiro puder me ajudar. Primeiro livro do profeta Samuel. Serei rápido para a gente. E os irmãos vão orando aí por mim, porque falar depois do pastor Fernando não é fácil. 17, 23 a 26. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. Falou conforme aquelas palavras que Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa do seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Muito obrigado. Vira outra pessoa que está do teu lado e diz assim: você está entendendo? Irmão, porque dentro do contexto do reino, não adianta. Deus dotou o homem de inteligência, deu a condição de pensar, de criar, de transformar, de descobrir, de até destruir o que ele mesmo fez. Mas dentro do contexto do reino, o crente, ele tem que ter a inteligência espiritual para saber que as armas para ganhar alma, para evangelizar, para enfrentar o gigante, não são armas carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus. 40 dias o gigante insultando: levante um. E temeu Saul e todo o exército de Israel. E olhe que na época Saul era um dos melhores espadachim que tinha. Em 1:22 de 2 Samuel você vai ver. E seu filho Jonathan, um dos melhores arqueiros, mas nenhum ousou enfrentar o gigante. Só que chegou um menino, um jovem, que ele tinha intimidade com Deus. Um menino que entendia que dentro do contexto do reino tem um comando, tem um general que vai na frente. E quando você
você luta a guerra do Deus Jeová, o Deus da tua guerra, é quem te dá estratégia para você vencer. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima o carro no fogo e diz: se aquiete e você vai saber que eu sou Deus. Irmão, esta obra tem dono, este povo tem dono, o pastor tem dono, a igreja, quem manda na igreja é papai do céu. Ninguém se meta a besta não, porque essa igreja, ela tem dono. Só que o inteligente, ele não quer enfrentar o gigante. Porque a gente, com a nossa força limitada, como vamos enfrentar alguém que é maior do que em potencial bélico, em altura? Não tinha condição. Mas só que o inteligente espiritual, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus? O inteligente, ele colocou logo Deus na frente. Ele disse: general, comandante, o senhor está vendo quem está insultando o teu exército. Tem uma coisa. Aí ele colocou: ousa desafiar o exército do Deus vivo. Porque quando nós entendemos, porque, irmão, quando não entendemos, ficamos rodeando. É que nem Israel. Israel, por não compreender as diretrizes, porque o que Deus deixou registrado na Bíblia é o caminho, é a maneira de se prosperar, é o projeto de Deus de viver uma vida abençoada. E uma das características do justo é a progressão espiritual. E se não houver progressão espiritual, porque tem gente, irmão, que não progride nunca, fica rodeando direto o deserto. Era caminho de 40 dias, caminharam 40 anos, desobediente, murmurando, porque tem murmurador, irmão, no meio do povo. E o murmurador é que nem planta na lata, ele nem cresce e nem morre. Aí quando desobedece, não aceita as diretrizes de papai, aí Deus diz: você não entendeu nada. Vamos dar outra voltinha para você entender, porque dentro do contexto do reino, desta obra, tem diretrizes. O Senhor, quando chamou eles, disse: olha, vão lá. Aí ele começou a dizer: onde chegar, diga: tenha paz. Se onde chega você estiver e saudar com a paz, se tiver paz, a paz, muito bem. Se não tiver, a paz volta para você. Aí ele começou a dizer: não se preocupe não. Olha, o trabalhador é digno do seu salário. O grande problema é que nós estamos querendo ter o resultado desta obra agora. Mas o resultado não. Tudo que nós estamos fazendo, a evangelização, as almas, pregando o evangelho, nós estamos juntando, sabe aonde? É tesouro no céu. A eternidade é quem vai dizer e vai declarar o serviço de cada um. Jesus disse: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Só que não é da maneira natural. Aí Deus dotou a inteligência ao homem de inventar a inteligência linguística dos poetas, dos escritores, da matemática para os engenheiros, musical, corporal para os cineastas, a eficácia dos bailarinos, da interpessoal para quê? Para o político, o religioso, o professor que tem uma linguagem. Deus dotou ele de inteligência da maneira natural, dentre todos os aspectos. Aí é onde o crente tem que entender: existe uma inteligência que não é citada pelos cientistas, mas encontramos na Bíblia Sagrada. É aí onde o crente, ele entende que quem trabalha, quem é, quem tem, quem pode, quem abate, quem exalta, quem é grande, quem está no trono, quem faz, quem salva, quem liberta, quem
quebra os ferrolhos, as portas, quando ele entende que a inteligência espiritual é Deus. Ah, pastor, eu não tenho, peça papai do céu. Quem quiser, peça a Deus. Deus dá, Deus vai dar a estratégia, as ferramentas. Ah, lá está difícil, tá não. Aonde o Espírito Santo chega, aonde a igreja prega a palavra, quem manda é o Espírito Santo. A autoridade é o Espírito Santo. Não adianta ir com intelectualidade. Isso é apenas um mecanismo, uma ajuda para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. Mas nós temos que entender. Por favor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Para que possamos entender que para fazer essa obra, para fazer missões, para estarmos desenvolvendo, precisamos pedir a Deus e mergulhar em Deus através da palavra e da oração. Por favor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas servem espiritualmente. Diga amém. O homem natural, irmão, tem gente que não entende, é natural. Ele quer levar a coisa pelo lado histórico, pelo lado geográfico. Tenha calma. Nós temos que, quando eu leio a palavra, Deus está falando comigo. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Quando eu medito, eu entendo o que eu leio. Tem texto, irmãos, que você lê um texto, mas só quem sabe o que está intrínseco no texto, a profundidade do texto, é o Espírito Santo. É por isso que o natural não entende. Ah, Jesus chegou, Nicodemo disse: bom mestre, bem sabemos que és mestre em Israel. Ele veio em nome do colegiado, ele chegou no plural. Olha mesmo, chegou. Bem sabemos que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for da parte de Deus. Jesus olhou assim para ele. Que eu amo a Jesus, irmão, é que Jesus ou é língua ou é beiço. Com Jesus não tem coitado, nem tem perdoe, não tem grande, não tem pequeno, não tem não, porque Ele é o Senhor e Ele ensina. A única vez que você vê Jesus se referindo a Ele, uma das únicas vezes, como mestre, Ele botou uma toalha no ombro, Ele pegou uma bacia, começou a lavar os pés dos discípulos. Aí ele disse: olha, vocês me chamam de mestre e eu sou. Agora, como mestre, eu vos dei o exemplo. E bem-aventurado vós sereis, se fizerdes assim. Sabe o que está acontecendo, irmãos? É que a palavra servo tem ficado pequena no meio dos crentes professos. O negócio é ser grande, o negócio é destaque, mas o grande aqui é Ele. A igreja canta, as irmãs cantam: eu estou aqui por Ele, eu vim louvar. A promessa é dele, quem falou foi ele, e quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar. O grande problema é que tem muita gente se achando. E o inteligente espiritual, ele faz que nem Moisés. Ele diz: Senhor, quem sou eu? Ô irmãos, quem somos nós? Quem nos posiciona é Ele. A nossa capacidade vem dEle. Ele sabe o melhor lugar que venhamos. Ah, mas eu acho não. Aqui não é o que você acha, nem o que eu acho. É o que Deus determina. Ele sabe por que te chamou. Ele sabe por que comprou a casa, limpou a casa, deu um banho de sangue na casa, tocou fogo na casa, veio morar dentro da casa. Agora Ele vai te utilizar da maneira que Ele quiser. Não é da maneira que você quer, não. O inteligente espiritual, ele diz: quem sou eu?
E deixa Deus te posicionar. Precisamos mergulhar em Deus. Sabe por quê? E eu fico preocupado, pastor Antônio Ferreira e o pastor Fernando da Silva. É que será que a minha geração de pastor vai pelo menos poder conservar o que os senhores estão plantando? Que estão querendo intelectualizar a fé. É muita cabeça pequena querendo chapéu grande. E cadê as... Permissão, viu, pastor? É a minha... Eu sei que sou aqui do meu pai, só tenho autoridade toda aqui de puxar aqui. E muitas vezes, cadê as evidências? E precisamos entender que esta obra, no natural, ninguém compreende. O homem natural, ele não pode compreender. E tudo que é espiritual, recebemos do Senhor através de quê? Da oração. Por favor, Mateus 7, 7 e 8. Porque às vezes eu quero ter as coisas, eu quero ser uma pessoa espiritual, mas não estou orando, não estou jejuando, estou pensando que eu vou combater esta guerra que eu vou enfrentar, eu vou evangelizar, ganhar almas naturalmente. Não, Senhor. A inteligência espiritual, o crente entende que ele tem que mergulhar em Deus, ler a palavra e deixar a palavra agir na nossa vida. 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Diga amém. Aí por isso que, mas tem a questão, e agora tem a maneira inteligente de pedirmos as coisas, as nossas petições ao Pai. É por isso que Tiago também, ele em 4 e 3, ele diz: pedi e não recebei, porque pedi para os vossos próprios deleites. Até para orar, a gente tem que ter inteligência. Até para orar, nós temos que chegar diante de papai, com humildade e conforme a sua vontade. Porque Jesus ensinou, Jesus disse: olha, quando vocês quiserem falar com o Pai, entre no quarto e oreis assim, ó: Pai nosso que estás no... Seja feita a tua, assim na terra como no... E porque às vezes a minha vontade quer prevalecer. E porque às vezes eu não quero aceitar o trabalhar de Deus e o moldar na minha vida. Primeira congregação que o nosso pastor nos colocou foi na congregação do S, lá naquele início. E lá, pastor Fernando da Silva, pastor, e lá quando eu cheguei, irmãos, foi numa situação difícil, estava lá, tinha 2 jovens, e chegava de 8 horas, cantava o hino e ia-se embora. E digo, meu Deus, e eu ia evangelizar, entrava, passava do cano assim no mangue, o piso era o mangue, a parede era papelão e o teto era o céu. E aquelas pessoas precisavam do tom material e espiritual. E eles atribuíam a Deus aquela situação deles. E eu dizia: Deus, como é que eles vão ouvir o tom espiritual se eles estão com fome material? Irmão, se eu não tinha, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou orar, eu vou pedir a quem tem. Eu digo: Jesus, mande agora. Senhor Jesus, faça algo. Aí, irmão, quando tem uma ação da terra de bater, de pedir, tem uma reação do céu. E quando tem reação do céu, não tem capeta que resista. Ele providencia, ele sopra os 4 ventos, mas ele dá vitória a crente que pede com o intuito do nome dele ser glorificado. E eu digo: Jesus, e agora? E fiquei sozinho. Um amigo que quando cheguei, que eu pensei: vai me ajudar esse meu amigo. Aí ele disse: primeiro, que não dá para trabalhar com você.
Segundo, que não dá para trabalhar com você. E terceiro, que não dá para trabalhar com você. Coisa embora. Eu digo, Jesus, e agora? Levante companheiros fiéis. Porque, irmãos, bom é a gente trabalhar com quem é compromissado com o céu. Bom é você estar com companheiros, homens e mulheres, que você diz assim, vamos pegar a onça, um pega no rabo, outro pega no bigode, é para segurar a onça, porque o exército de Deus, ele é feito de homens e de mulheres compromissados com o reino do céu. É tanta da propaganda, é tanta coisa e pouco resultado. Comecei a bater. A Bíblia diz, batei e abre-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. E tem maior surpresa. A medida de Deus é sacudida, é recalcada e transbordante. Vá fazendo a obra de Deus com alegria. Companheiros, agentes de missões, campanha visitadora, você está fazendo para Deus e vai batendo, que vai ter bênção do céu. É para a tua casa, para a tua família, é para os teus e é bênção para todos que o cercam. Eu digo, Jesus. Aí um dia, no culto de domingo, chega um irmão, senta lá atrás. Porque, para quem não sabe, ali para o Oeste, que é antigo, passa ali atrás do penitenciária. Para quem sabe, dá até um trabalho que você tem que descer, andar um pedaço. E para quem fica difícil de achar. E aquele irmão terminou. E a lama do mangue batendo na parede, juntamente com o esgoto. E o pastor Zé Carlos disse, Ailton, vamos construir um muro aqui, vamos fazer. Eu digo, sim senhor, pastor. Porque o obreiro, ele tem que ter sangue na venta, viu, irmão? O obreiro, ele tem que ter coragem. Por isso que eu disse, Gideão, manda os covardes voltar. Nessa obra não tem um vim covarde, não. É por isso que o crente não pode ser criado com miojo. O crente tem que ser criado com a palavra sólida. É a palavra. Tem muita gente aí com a cabeça grande, pescoço fino, a canela fina e bucho grande. É porque tem comido catrevais por aí. Mas a igreja, a Assembleia de Deus, e principalmente aqui em Bahia e na Paraíba, ela come o pão que é descido do céu. Tem gente aí entalado do que quer. Comendo papa d'água. Mas nós somos criados. Eu lembro que minha mãe, ela fazia o mingau de mandioca, daquela da massa da mandioca. E quando os meninos não queriam, mãe, eu estou com fastio. Ela botava mais farinha, botava o dedo assim, metia na boca. Então, tem. Aí comia assim, mas era forte. Cada menino do bochechão assim, ó, corria, brincava e não tinha brincar. Agora só comer, não, senhor. A igreja, ela vive da palavra. Deus guia a igreja pela palavra. A palavra bate, a palavra bota a gente contra a parede e diz que ajeita. E o que temos que fazer é se humilhar, é orar e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda, eu te amo, eu preciso ser trabalhado pela palavra. Deixa a tua palavra trabalhar em mim. E quando deixamos, aí é evidência de Deus. Vem transformação, vem vitória, salvação de alma, batismo com o Espírito Santo, porque a palavra, ela gera vida. Aí aquele homem, quando terminou o culto, aí disse, pastor, eu digo, eu não sou pastor, que nessa época eu era diácono. Estava dirigindo uma congregação e, queira ou não, estava com ação pastoral. Mas eu não era pastor, porque tem muita gente se atrapalhando com isso. Porque entre o irmão me chamar de pastor e eu me revestir de uma autoridade que Deus não me deu ainda, tem uma distância muito grande, viu? Hebreus 5:4, ninguém toma para si esta honra, a não ser os que são chamados por Deus, como quem? Como Arão. Quer um conselho? Ah, pastor, mas não, irmão, é louvável e não tem nada de errado. Você está dirigindo uma congregação, os irmãos estão ali respeitando, chamando de pastor, isso aí não tem nada e é natural. Porém, não se revista de uma autoridade que Deus não lhe deu ainda. Sabe por quê? Porque senão você vai para uma fronte de batalha para o qual Deus não te deu as armas ainda.
Se é auxiliar, lute com as armas de auxiliar. Se é dirigente de louvor, de oração, se está louvando, luta com as armas que Deus te deu. Deus não quer saber se tu tem uma bazuca, se tu tem uma baleadeira. Deus quer saber se ela está disponível para ser usado para a glória dele. Nossa, então aí o cara se incha todo. Aí não tem envergadura espiritual dada por Deus para ir para aquela fronte de batalha. Luta com as tuas armas. Se auxiliar, luta com as armas de auxiliar. Deus vai te dar a vitória na fronte de batalha como auxiliar. Se é diácono, lute com as armas de diácono. E a Bíblia ainda tem mais assim: se exercer bem, que seja digno de quê? De duplicada. O grande problema é que às vezes eu quero lutar na arma dos outros. Eu sou pastor, sem ser. Aí eu vou para uma fronte de batalha. Quero pegar na espada, mas Deus não me deu envergadura ainda. Aí olha, vai para a sola. Ui não, depois que vai para a sala da sola, é para você aprender que quem posiciona aqui no reino é Papai do céu. O general de guerra é quem nos alistou. E ele diz: vem cá, você vinha para aqui, você é aqui. Ele sabe onde nos posicionar. E o que é que cabe a nós? Lutar com a arma que Deus nos deu. No capítulo 17, que não vai dar tempo, vai dizer, 17:52 do primeiro livro de Samuel, vai dizer que Davi venceu o gigante sem ter espada na mão. Vá lutando com as armas que Deus lhe der. O que entra aqui é a inteligência espiritual. Você pode ter uma metralhadora, uma .50, mas se não for ser usado para a glória de Deus, não vale nada. Deus vai buscar os Davi lá no meio da armalhada. Ele vai ter só uma baladeira, mas o gigante vai cair em nome do Senhor dos Exércitos. Aí para concluir, aí o irmão terminou o culto: pastor, eu digo: eu não sou pastor, eu sou diácono. Mas chamou: o que é que o senhor está precisando? Eu digo: eu estou precisando aqui de tijolo, de pedra, de brita, de cimento, de ferro. Ele disse: amanhã eu mando. Eu chego, quase cai para trás. Eu quero o dono de um restaurante lá em Tambaú. Eu digo: meu Deus, está certo, irmão, Deus te abençoe. Irmão, no outro dia, o irmão ligou para mim, disse: pastor, já chegou aqui a carrada de brita, mas o irmão só não mandou a brita não, o material da construção não. Ele mandou aqui de fardo de carne de charque, de fardo de arroz, de fardo de... Irmão, aí eles disseram: pastor, corra logo, porque se o povo aqui descobre que a igreja está lotada de comida, eles vão saquear aqui. Aí eu saí, que nessa época eu estava na ativa, falei com o coronel que trabalhava com ele. Eu disse: coronel, deixa eu dar um saltinho aqui, eu preciso ir ali, né? Aí arrumei uma Kombi emprestada, aí fui lá, tirei. Irmão, fizemos cesta básica para os irmãos da igreja. Aquele povo lá dentro que a gente dizia: Senhor, como é que vai fazer? A gente chegava com a cesta básica e dizia: estamos aqui. Aí quando eles abriam, aí a gente: toma aqui o mel. Se achaste mel, como que tu basta. Deus dá estratégia, tem a inteligência espiritual, te entrega, mergulha em Deus. Faça a sua parte. Chega antes, canta os 3 hinos, ora e diz: Papai do céu, vai na nossa frente. Nós vamos agora ganhar almas em nome do Senhor dos Exércitos. Aí quando a campanha sair, aí o Senhor já vai na frente. O exército é poderoso. Nós servimos a um reino poderoso. E tem mais uma coisa: o dono da igreja, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E Salomão disse: quem é esta? Isto é o exército com bandeira, irmão.
O crente não anda de cabeça baixa não, anda de cabeça erguida mesmo. Eu por mim, eu sempre digo, é porque os meninos não querem. Eu queria que tivesse um irmão que andasse com um tarol e o outro com um bombo. A igreja para sair no meio da rua era marchando. Um lá dentro e outro, bum. E aí a bandeira da Assembleia de Deus é erguida e a bandeira do Evangelho ensanguentada. E capeta tem que sair da frente, porque este é o exército com bandeira. É o exército do Senhor. É a igreja que prega a salvação. É a igreja que tem autoridade. A palavra é poder. É poder. Os gregos, eles pedem sabedoria. O judeu pede sinal. Mas para nós, tanto para gregos, é loucura. Mas para nós, é poder de Deus. Uns pedem sinais, outros pedem sabedoria. Mas para nós que pregamos, que cremos, é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Amém.